Olá, olá, vamos chegando. Deixa eu fixar aqui o tema. Muito bem. Iniciando mais uma live Play da semana. E hoje eu quero trazer um tema. Aliás, eu vou trazer, não quero, já está aqui, já está acontecendo, que é os 5 motivos da zona de conforto. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Heineck, sou terapeuta sistêmica, consteladora, pós-graduanda em neurociência. Eu utilizo toda essa bagagem para poder auxiliar mulheres a viverem com mais leveza, clareza, prosperidade e inteireza. Eu adoro essa palavra. E hoje esse tema eu quero trazer, na verdade, com viés sistêmico, como sempre, né? Porque na internet, às vezes a gente encontra muito o conceito da zona de conforto, aquilo que você quer estar fora da tua zona de conforto, ou até mesmo a zona de conforto, ela fica associada um pouco com preguiça. Mas não. Então eu quero trazer os motivos sistêmicos, os motivos inconscientes que muitas vezes nos colocam nessa zona, né? Nós nos colocamos nessa zona de conforto e não conseguimos sair. Então eu quero te convidar a enviar essa live aqui primeiro para 5 amigas. Vamos lá, deixa eu mandar aqui também, eu sempre envio. Envie aí também. Vamos lá, vamos lá. Pronto, enviado. Então vamos dar play na live. Muita gente sente que pode mais. Muita gente sente que pode mais, mas é como se tivesse um freio de mão puxado. É como se não conseguisse sair do lugar. Isso é a zona de conforto. Porque, claro, muitas pessoas, quem já tem um nível de consciência um pouco mais elevado, já identifica que a zona de conforto ela é um lugar desconfortável. Muitas pessoas falam, eu estou na minha zona de conforto, eu não saio da minha zona de conforto. Eu sei que eu não saio da minha zona de conforto. A zona de conforto, ela é um lugar desconfortável porque ela te mantém num ambiente que você já identifica que não cabe mais para você, você já identifica que você não quer mais estar ali, não quer mais viver aquela situação, aquelas relações e afins, mas você ainda, de alguma forma, você permanece. De alguma forma, você sente que você não consegue gerar um movimento que te tira daquele lugar que é nocivo para você. Né? E quando eu falo nocivo, não precisa ser extremamente drástico, não precisa ser associado a algo extremamente ruim, mas é algo que já não te leva mais para o mais, é algo que de alguma forma já não faz mais sentido para você estar ali ou viver como você está vivendo em algum âmbito, em algum nível de esfera da sua vida e da sua vontade, do seu nível de consciência, mas você se mantém. E aí, existem 5 motivos que eu elenquei aqui hoje para essa live que eu quero trazer para você ter mais consciência. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você é qual a decisão de 2025 que você queria ter realizado, qual foi o seu objetivo, qual a meta você colocou para você em 2025 que não se concretizou. O que você gostaria de ter feito que você não saiu da sua zona de conforto e você percebe.
ou não só em 2025, o que você vem postergando aí nos últimos 2, 3, 5 anos, que você tem um desejo, mas não se concretiza. E você já percebeu, não estou saindo da minha zona de conforto. Eu estou na minha zona de conforto. Quero que você reflita isso aí, até para a gente poder caminhar dentro dessa live num caminho de compreensão e de clareza dentro da sua realidade, daquilo que você está vivendo. Então, pega um papel, uma caneta, anota isso antes da gente poder dar continuidade nisso aqui. Porque é muito importante que você traga para você, para o seu nível de consciência, para o seu nível de clareza, isso aqui que eu tô falando, ok? Então vamos colocar aqui um objetivo. Deixa eu pensar em um exemplo aqui. Muitas mulheres querem fazer uma transição de carreira. Tenho alunas que são funcionárias públicas e querem começar a empreender. Tenho amigas que são CLT, ótimas profissionais, desempenham muito bem os seus papéis, gostariam de começar a empreender e não fazem o seguinte movimento. Esse é um bom exemplo para quem tem um objetivo, mas não sai da sua zona de conforto. Por quê? Porque quando a gente decide empreender, a gente está indo para um nível de servir e de entrega para o mundo que não que no nosso trabalho, quando ele é SLT, não existe essa entrega. Tá? Existe também, mas são esferas diferentes. Porque quando a gente decide empreender, a gente está jogando muitos frutos ao mundo, né? No movimento de servir. Isso embasado, né, dentro dos conhecimentos da visão sistêmica. Então vamos lá. Essas mulheres que querem fazer uma transição de carreira, mas ficam postergando por anos essa decisão. Com um potencial incrível, né, de começar um negócio incrível, mas não fazem. Qual seria o ponto crucial aqui desse movimento? Vou dar um exemplo de uma amiga minha até. Ontem mesmo eu vi ela e talvez se ela assistir essa live, depois ela vai se identificar e, enfim, quem sabe também essa live vire chaves nela. Essa minha amiga, em específico, ela é uma profissional incrível, uma professora incrível, trabalha com educação infantil e ela tem muita vontade de ter a própria escola. E já faz muito tempo que eu escuto ela falando isso. Que quer ter a escola dela, mas ela não faz o movimento. E aí, quando a gente analisa a história de vida dela, os seus pais foram funcionários públicos extremamente estáveis, seus irmãos têm empregos estáveis, todos ou CLT ou funcionários públicos. E ela tem como um valor muito grande essa estabilidade, porque dentro do sistema familiar dela, isso é um registro. Isso é algo que está registrado dentro do seu sistema. E não só os pais e não só os irmãos. As tias também, os avós também. Então eu estou falando aqui de uma história que eu conheço, muito próxima a mim, que cabe muito bem dentro desse exemplo que eu quero trazer em relação à zona de conforto, tá? E qual que é o ponto principal aqui? Qual que é o motivo dela não fazer esse movimento de sair do emprego, deixar o CLT para ir empreender? E claro que eu não vou entrar aqui no âmbito de como fazer isso da forma correta. É porque até para uma transição existe um movimento que traz mais segurança. Aqui eu quero trazer os motivos que te fazem não sair da zona de conforto. Então, trazendo dentro desse exemplo, o primeiro motivo que se correlaciona a esse exemplo que eu estou dando da minha amiga é o quê? Não deixar de pertencer. O primeiro movimento é o quê? Eu não quero ser diferente dos meus. Então, inconscientemente, agora ela já sabe disso, a gente já teve umas trocas, ela já percebe isso conscientemente, mas ela ainda não consegue fazer o movimento, porque ela precisa de uma ajuda terapêutica, ela precisa romper barreiras e principalmente, né, ter o movimento de eu vou ter que desagradar os meus, eu vou ter que, de fato, me tornar diferente dos meus. Mas o grande ponto aqui que faz com que ela permaneça no lugar onde ela está, não é preguiça, não é falta de capacidade, até mesmo
não deixa de ser um medo, tá? Não deixa de ser um medo, porque é o medo também do desconhecido. Mas o ponto crucial aqui é eu não quero deixar de pertencer, eu não quero ser diferente da minha família, eu não quero começar algo novo, arriscar algo novo e fracassar e decepcionar a minha família. Eu não quero ser maior que a minha família. Porque quem empreende corre o risco de fazer muito sucesso. Da empresa crescer a um ponto que extrapole os ganhos da própria família. Né? Se a minha mãe faturava, né, faturava não, tinha como um salário 10, 15 mil reais, imagina eu fazendo 100 mil, 150 mil por mês com a minha empresa. Isso é muito disruptivo, isso é muito diferente. Então, eu prefiro ficar na minha zona de conforto, porque assim eu fico igual. Porque assim eu permaneço igual aos meus. E esse movimento aqui, ele é muito inconsciente de fato, tá? Ele é muito silencioso. Esse final de semana mesmo, eu voltei a ler um livro que eu li há 10 anos atrás, 11 anos atrás, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu já li umas 3 vezes esse livro ao longo da minha vida. E parece assim que eu tinha... Olha como a nossa mente é. Eu tinha apagado as informações desse livro, porque eu comecei a ler, parece que eu tô lendo pela primeira vez. E sendo sistêmica, terapeuta, auxiliando várias mulheres nos seus processos, vivenciando várias situações dia após dia, eu comecei a ler o livro e eu comecei a detectar pontos meus ainda de conexão com as minhas histórias. Pontos meus de lealdade em relação a dinheiro, em relação às histórias financeiras da minha família. Então perceba que a nossa mente, o nosso sistema sempre vão nos convidar a permanecer, a ficar iguais, porque é conhecido. A zona de conforto, leia-se, zona do conhecido. Eu já falei isso aqui várias vezes em outras lives, falo nos meus processos terapêuticos com as minhas alunas, que o nosso cérebro ele não gosta do que é desconhecido. O nosso cérebro ele não gosta do que é desconhecido. Ele gosta somente do que é conhecido, porque o que é conhecido é seguro. O que é conhecido me traz, de certa forma, proteção. Porque o que é desconhecido eu gasto muita energia para conhecer, para colocar numa caixinha de certo, errado, de bom ou mal. Então, isso desgasta muito a nossa energia, o nosso cérebro. Então, ele só gosta daquilo que é conhecido. Só que o que é conhecido, muitas vezes, já não serve mais. Muitas vezes, para aquilo que a nossa alma quer, aquilo que a nossa alma está vibrando, tem que ultrapassar a linha do desconhecido. Faz sentido, gente, isso aqui que eu tô falando? A gente não tá onde a gente quer por escolha. Por mais que a gente ache, não, eu tô aqui porque eu tô escolhendo, né? Como, voltando pro exemplo da minha amiga. Não, eu sei que eu faço isso porque eu tenho medo, eu sei que eu faço isso porque eu gosto de estabilidade, ela mesma já falou isso. Mas não é por escolha, é por lealdade. Lealdade às nossas histórias, lealdade ao nosso sistema, lealdade à nossa família, lealdade aos registros que estão na nossa família. Entende? E aí, deixa eu já aproveitar aqui, antes da gente ir pro motivo 2. Você que está aqui no ao vivo, envia essa live para 5 amigas. Se você está gostando desse conteúdo, aperta aí o coraçãozinho, curte, para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, para ele entregar mais o meu nomezinho aí para as pessoas poderem me conhecer. Para quem não viu que essa live está ao vivo, entrar nessa live. Se você está assistindo no gravado aí no YouTube também, compartilha com pelo menos 5 amigas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, que é muito importante. Esse conteúdo, há 10 anos atrás, a gente está em 2026, 11 anos atrás, 12 anos atrás, fez muita diferença na minha vida, foi mudando cada vez mais. Então, tem pessoas que precisam acessar isso aqui para que possam tomar suas pílulas de consciência e modificar a sua vida também. Então, compartilha essa live se está fazendo sentido, curte aqui para mim, por gentileza.
Dentro desse exemplo que eu trago aqui da minha amiga, eu já quero fazer um adendo, né? Já fazer, na verdade, não é um adendo, é um gancho com o motivo 2. Por quê? Porque muita gente traz consigo essa zona de conforto como uma zona de segurança, obviamente, né? Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, a zona de conforto, ela vem como uma proteção. Então, por mais que muitas vezes a gente ache que a zona de conforto ela é algo negativo, na verdade, nós temos que olhar com mais empatia para a zona de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto, na verdade, ela é um grande presente para a gente. Ela é um grande presente no sentido de proteção dos nossos registros. Ela traz a segurança para manter aquilo que já é comum permanecendo. Aquilo que é comum dentro do sistema, que continue, que preserve as histórias, que preserve os registros. Então, se a grande maioria das pessoas da minha família eram servidores públicos, se a grande maioria da minha família era CLT, se a grande maioria da minha família não fazia mais que 10 mil reais no mês, 5 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais que seja, a zona de conforto, ela vem como essa segurança, como um segurança. A gente pode imaginar um segurança que fica te impedindo de passar, que fica impedindo que as outras pessoas cheguem perto de você, que impede que as oportunidades cheguem perto de você. No sentido de quê? No sentido de que se você agarrar essas oportunidades, no sentido de você ultrapassar, conhecer pessoas, conhecer situações, viver novas oportunidades, você será diferente. Você fará diferente. E talvez mude até aquilo que você tem como previsível na sua vida. Só que aquilo que te dá previsibilidade te tira a vida. Aquilo que é previsível demais te coloca nessa zona de segurança. E aí por isso que é tão importante que você tenha cada vez mais consciência daquilo que você objetiva, daquilo que faz a tua alma vibrar, daquilo que você quer, aonde você quer chegar, e os movimentos que estão te impedindo de caminhar. Analisar, diferente de quem você fica, quando você alcança aquele objetivo que você quer. Diferente de quem você fica, quando você faz um movimento de ir por mais, quando você faz um movimento que talvez você queira muito, você sabe que você quer muito, mas você está enfrentando desafios para alcançar. Aquilo que está muito difícil, não gosto dessa palavra, não gosto da palavra difícil, mas aquilo que se torna desafiador, traz muitos desafios se apresentam na tua vida, existe uma linha tênue que a gente tem que estar muito atenta, se também não é ficar ali tentando e ficar só no difícil, ficar só no complicado, para também alimentar, né, toda uma história de sofrimento, toda uma história de repetição de pesos e dificuldades do nosso sistema, ou, esse é o ponto, se os desafios eles estão se apresentando somente para nos manter no lugar que já é conhecido. Porque o que acontece? Tem muita gente que quer fazer um movimento diferente, né? Quer fazer um movimento diferente. Volto aqui nesse exemplo da minha amiga que gostaria de ter sua própria escola. Vamos supor que ela começa a fazer o movimento. Procura um lugar, monta a escola. Tem que fazer o movimento dos pais chegarem, dos novos alunos chegarem. E aí ela começa a encontrar desafios. Alvará do espaço, alvará de bombeiro, nos primeiros momentos não tem o número de alunos que são adequados para suprir os custos da escola, enfim. Desafios se apresentam. Desafios comuns de quem está começando a empreender, de quem precisa andar dentro da conformidade, né, daquilo de um negócio que está se iniciando. São desafios.
E aí, como ela não tinha esses desafios inicialmente lá no seu trabalho CLT, ela olha para isso e pensa, caramba, é muita coisa, é muito desafio, não vou dar conta, eu vou desistir. Desisto, é muito para mim, eu desisto. Só que esse movimento de desistência é o quê? Eu volto para os meus. Eu volto a ficar igual aos meus. Então percebe que tem desafios que se apresentam pra gente que muitas vezes a gente acha que é pesado demais. Muitas vezes a gente acha assim, não vou dar conta disso aqui, não, tá demais. Sendo que são desafios que se apresentam para ver se de fato você quer. O quanto você está disposta a vivenciar o processo para desfrutar daquilo que você quer. E aí existe a linha tênue dos desafios que são reais, que se apresentam para que nós precisamos, para que a gente precise, aliás, não precisa não, para que a gente aprenda a crescer, porque tem desafio que ele vem justamente para fazer com que a gente cresça, para fazer com que a gente firme os pés no novo, fora da zona de conforto. Só que o primeiro desafio que se apresenta, muita gente o que faz? Retrocede. Puxa o freio de mão, engata ré e vai. Volta. Então a gente tem que estar muito atenta ao desafio que está se apresentando para nós, no sentido de me fazer crescer, no sentido de me fazer ser maior, aprender com isso, ou o desafio que aparece para me fazer ainda ficar igual os meus. No sofrimento, na tristeza, no menos, na escassez. Então nós temos que estar atentas, muito atentas. Faz sentido isso aqui, mulheres? Faz sentido isso aqui? Já falamos dos 2 primeiros motivos, tá? Primeiro motivo, medo de perder o pertencimento. Segundo motivo, a segurança. Segurança. A zona de conforto como segurança. Qual que é o terceiro motivo? Qual que é o terceiro motivo? Esse aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês aqui, esse terceiro motivo, que muita gente faz. Muita gente faz, consciente e inconscientemente. Que é o quê? Medo de errar e confirmar as crenças antigas de eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, talvez isso não é para mim, eu não consigo, eu sempre começo e não termino. Então, é muito mais fácil não fazer absolutamente nada e me conformar que eu sou uma nada quietinha do que tentar algo, não conseguir fracassar e assinar o atestado de fracasso para o mundo. Deixa eu ver o que a Simone mandou aqui. Vejo muito isso no meu movimento, mas o processo. Em outros momentos eu sempre desistia, mas agora eu tenho certeza que consigo. Exato, Simone. Percebe? Os desafios que estão se apresentando para ti são desafios para te fazer aprender e crescer com isso. É tudo também uma questão de escolher também, né? Olhar para esses desafios com esse olhar de aprendizagem. Ao invés de se abraçar com o desafio e ficar ali, nossa, meu Deus, tá difícil demais, vou voltar. Nossa, olhando, por exemplo, agora, olhando para o que está vivenciando-se, é muito... Esse exemplo aqui caiu como uma luva para ti, como uma luva. Porque os desafios que estão se apresentando nesse momento são desafios de crescimento, são desafios... É a dor do crescimento, né? Não são desafios que vêm para te manter no menos, na escassez. É muito para ti, muito para ti. Gente, eu fico mexendo aqui no ar-condicionado porque eu não encontro a temperatura ideal. Uma hora eu vou encontrar. Vamos lá. Continuando em relação ao motivo 3, tá? O medo de errar e confirmar crenças antigas. Então, tem gente que se mantém na zona de conforto
nesse movimento inconsciente de eu não tento fazer algo diferente, porque se eu fizer e der errado, vai doer. No sentido de eu sou um fracasso, no sentido de eu não faço nada direito, no sentido de não sou boa o suficiente. Só que perceba que essas frases aqui, muitas vezes, são frases que a sua menina já ouviu. Lá atrás, lá na infância, quando você fazia algo errado, provavelmente você foi uma criança que, quando você fazia algo errado, você era repreendida. E ao ser repreendido, era pesado. Né? Muitas vezes os adultos que estavam perto de você te cobravam uma postura de adulta. Queriam que você crescesse rápido demais. Mas porque as criações eram assim, as criações eram rígidas demais, né? Então, provavelmente, a mulher hoje, a mulher adulta hoje, que não consegue gerar esse movimento porque por medo de errar, por medo de fracassar, foi a menina, a criança, que não podia errar, que não tinha licença poética para errar por ser uma criança. E aí hoje se torna essa adulta insegura. Se torna essa adulta que prefere estar na zona de conforto, fazendo absolutamente nada de novo e vivendo frustração atrás de frustração, quietinha, do que se tornar aquela adulta que encara, dá a cara para bater, cai 10 vezes, levanta 11, mas está fazendo, mas está buscando. E o quanto esse medo de errar também, gente, e confirmar essas crenças de incapacidade, vem também desse movimento que muitas se colocam na bendita da perfeição. Né? Eu tenho que ser perfeita. Se não for para ser perfeita, eu nem faço. E aí não faz. Simplesmente não faz. A abençoada não faz nada. E tá sempre lá. Não, porque eu gosto das coisas perfeitas, né? Tem que ser perfeito. Mas eu já falei isso também várias vezes, eu vou repetir de novo. Perfeito só Deus. Perfeito só Deus. Enquanto vivas, inacabadas. Nós precisamos o quê? Caminhar, cair, levantar e aprender com o tombo. Porque a vida é isso. É caminhando. Perceba um bebê que está aprendendo a caminhar. Quando o bebezinho começa a aprender a dar os seus primeiros passos, o que acontece? Ele cai. Ele levanta e vai. Vai ganhando fortalecimento nos músculos da perna, vai dando um passinho de cada vez até que ele consegue caminhar com a sua plenitude. A vida é isso. Nós temos que aprender com os bebês, que não tem medo de sair da zona de conforto, de cair, de ralar o joelho, de machucar e tentar de novo. Só que muitas de nós temos esse chip instalado de perfeição, porque lá atrás somos cobradas demais, porque lá atrás não podíamos errar. Só que lá atrás está no lugar devido, lá atrás, no passado. Aqui e agora é um momento extremamente diferente. É um momento extremamente diferente no qual você pode fazer diferente. Então faça. Se permita errar. Se permita aprender com o erro. Seja uma apaixonada por aprender. Porque muitas se colocam nesse lugar de soberania, de perfeição, e aí não conseguem se movimentar. Ao invés de se colocar nesse lugar de apaixonadas pela vida, eternas aprendizes. E digo mais, ninguém paga as tuas contas. Talvez na tua cabeça tenha um pensamento de eu não posso errar, porque se eu errar, o que fulano vai falar de mim? O que ciclano vai falar de mim? E meu círculo de amigos, meu Deus, e isso, e a pessoa, e a fulano, ciclano, tá. E fica na tua cabeça. Uma vez, eu tava num processo de coaching, com uma psicóloga, e eu lembro que eu tava muito feliz no meu primeiro relacionamento, no meu casamento. E eu só reclamava do meu ex. E aí ela olhou pra mim e falou bem assim, se você tá tão infeliz com essa situação, por que você não separa? Na hora que ela falou aquilo pra mim, eu
Assim, ó, eu acho que a minha cara deve ter caído junto, porque eu fiquei assim, como? Como assim me separar? Não posso me separar. E ela, ué, mas por que você não pode separar? Aí eu falei, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar de mim se eu separar? O que os meus pais vão achar? O que os meus pais vão achar se eu me separar? E ela falou assim, o que as pessoas vão achar? É problema delas. Alguém paga teus boletos? E naquela época, meu pai pagava uns boletos meus. Vivia pedindo ajuda pro meu pai. Trabalhava até na empresa do meu pai. Então ali também tinha e isso aqui é muito importante, porque eu tinha esse vínculo, né, de dependência, até dependência financeira em relação ao meu pai. E eu ficava, meu Deus, né, como que eu vou dar essa notícia? Como que eu posso fazer isso? Né? Porque no fim eu acabei me separando. E aquele momento ali, aquela situação, ela foi de grande aprendizado para mim, por quê? Porque eu chutei o balde para longe, para muito longe, eu tive depois que catar esse balde. Só que foi de grande aprendizado, porque eu aprendi a ser dependente, eu aprendi a andar com as minhas próprias pernas. Ali eu tive que decidir parar de ser dependente financeiramente do meu pai. E foi esse, ó, o momento da minha vida que eu sujei meu nome, que eu fiquei sem dinheiro, absolutamente. Passei um tempo, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, ao mesmo tempo foi um dos melhores. Porque eu cresci tanto, interna e externamente. Porque ali eu tive que me bancar. Ali eu fui até o fundo do poço e as pessoas falavam de mim. Eu sabia, sabe? Eu sabia quem estava falando de mim e eu imaginava quem estava falando de mim, depois eu descobria que a pessoa realmente ia falar de mim. Da situação que eu estava vivenciando. Não aparecia, olha, aparecia poucas almas para me ajudar naquele momento. E aí eu vivenciei todo um processo, todo um processo assim de profundo poço mesmo, de frustração, de dor, das pessoas falando mal, mas foi muito bom. Por quê? Porque ali eu aprendi a ser eu. Ali eu me coloquei num lugar eu me firmei tanto na minha identidade e eu fui me reconstruindo uma nova identidade. De que eu não era mais dependente do meu pai, de que eu não era mais a boazinha, de que eu não precisava mais agradar as pessoas. Que independentemente do que as pessoas têm para pensar de você, elas vão pensar e pronto. Só que o que elas pensam e o que elas falam de você não tem nada a ver sobre você. Tem a ver com o que elas têm dentro delas. Tem a ver com a podridão que está lá dentro ou com a benção que cada uma nutre dentro de si. Então, as pessoas que apontavam o dedo para mim em relação à situação que eu estava vivenciando, na verdade, não era sobre mim. Era sobre o ponto de vista delas em relação a tudo aquilo que estava vivenciando. E eu fui firmar minha identidade. Hoje, claro que, né, quando eu vivenciei tudo isso, foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi toda uma construção para a Brenda que está aqui hoje e vos falando. Mas hoje, se alguém fala algo, se alguém pensa algo, que pense, que fale, que diga. Sábado mesmo, gente. Sábado mesmo. Quem tá aqui, não sei se viu os meus stories, uma pessoa comentou no post meu. E assim, um comentário não muito positivo, mas também não foi um comentário drástico. Porém, é um comentário básico, assim dizendo, que se fosse alguns anos atrás, aquilo ali me deixaria totalmente desestabilizada. Já me daria angústia, já me daria ansiedade. Meu Deus, a pessoa não gostou daquilo que eu postei. Não tô fazendo meu trabalho direito, as pessoas não estão entendendo o que eu tô falando. Nem todo mundo vai entender o que você tá falando. Independente da fase da sua vida. Nem todo mundo vai estar disposto a comprar a sua ideia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sente-se em mesas que as pessoas compram a sua ideia. E aí aqui vem um ponto de você cuidar com quem que você está se relacionando. Qual que é o teu círculo social? Porque se tem mais pessoas também que não estão te edificando, amada, você tem que mudar a sua mesa. Você tem que mudar o seu círculo.
seu círculo de amizades, de pessoas que estão perto de você. Porque a gente se torna a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aqui é um ponto muito importante também. Porque muitas vezes você está aí pronta para sair da sua zona de conforto, querendo fazer um movimento, mas você não se nutre de pessoas que vão te auxiliar também nesse movimento. Não espere também somente estar motivada pelo externo, porque a motivação ela vem de dentro. Mas é todo um contexto de fatores, tá entendendo? É todo um contexto de fatores. Comece em você, comece internamente, se nutre da tua identidade. Começa a tua caminhada dentro, ó, por dentro. E aí vai olhando pro teu externo. O que aqui fora tá fazendo sentido pra mim? Foi isso que eu fiz. Lá, 10 anos atrás, quando eu chutei o balde e saí do meu relacionamento, que eu fui no fundo do poço, fiquei mal, as pessoas falando mal de mim, eu fui cuidar do meu interno. Fui me preencher de mim, construir uma nova identidade, porque eu também nem sabia quem eu era, nem sabia, né? Eu estava tão preocupada em ser perfeita para todo mundo, que eu não sabia quem eu era. E eu fui me reconstruir internamente. E ali eu comecei a decidir os lugares que eu ia, com quem eu falava, quem eu frequentava, quais amizades que eu achava que eram amizades, que não eram de verdade, que eu tive que descartar da minha vida. E fui indo, fui caminhando. Foi. O quanto, muitas vezes, você assinar o papel de fracasso é bom. Porque quando não te sobra mais nada, é quando você só tem a Deus que você vê que tem tudo. E é ali que você se apega e começa a caminhar. E vai. Então essa palhaçada de ter medo de errar, medo de fracassar, o que as pessoas vão falar, é o que está acabando com você. É o que está te impedindo de sair da zona de conforto, de sair dessa zona de segurança. Que a tua alma já não quer mais estar ali. Mas você ainda fica. Faz sentido? Depois dessa informação vai ficar mais grudadinha. Gente, quarto motivo. Um tá conectado no outro, tá? Um tá conectado no outro. Porque esse quarto motivo que eu coloquei aqui, eu vou entrando nos motivos e quando eu vejo, eu desconecto do próximo, eu tenho que voltar aqui para ler, para lembrar, porque eu vou indo, né? Eu entro no flow aqui de fala e vou. Quarto motivo é identidade baseada na sobrevivência. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Não é só sobre estar travada. Não é só a sensação de, eu travei. Tô travada, eu sou travada. Na verdade, a zona de conforto, ela nos coloca num ambiente, num modo, de fato, de sobrevivência. Por quê? Ser forte o tempo todo, não depender de ninguém, não pedir ajuda, não me expor, não errar, não fracassar. Faz sentido? Então, se para eu sair da minha zona de conforto, eu preciso construir uma nova identidade, eu estou de fato disposta a ser uma nova pessoa que aceita errar, que aceita fracassar, que aceita ser vista fracassando, que aceita ser vista começando algo novo? Eu estou disposta, tô arrepiada, estou disposta a me tornar aquela pessoa que pede ajuda? Eu estou disposta a me expor sendo vista começando? Porque estar disposta a me tornar essa nova identidade é sair de um modo sobrevivência para viver o real. Para viver a mais pura realidade. E não uma historinha de contos de fadas que eu tô criando na minha cabeça
para que as pessoas tenham uma visão da minha melhor versão. E o quanto você precisa se desconstruir para construir uma identidade baseada no mais, no viver o mais. Caraca. Isso aqui, olha, né, vai ter que assistir a live de novo pra pegar, gente, porque essa fala aqui, ó, não veio só de mim, não. Veio de algo muito mais profundo, muito mais além. Para de só sobreviver. Para de só sobreviver. A tua zona de conforto está te fazendo viver somente no modo sobrevivência. Chega. O preço já foi pago. Os pesos não precisam ser mais carregados. Quem veio antes já passou perrengue o suficiente. Você não precisa mais passar. O preço já foi pago. Faça algo de bom com aquilo que você recebeu. Faça algo de bom com a vida que você recebeu. Deu vontade de falar, porra! Porra, cara! Faz algo de bom com aquilo que você recebeu. Estamos vivendo ou só existindo? Estamos vivendo ou só existindo? Sobrevivência. Até quando? Até quando será assim? Quanto a tua alma está pedindo uma desconstrução para que haja uma construção, uma reconstrução de identidade? Até quando? Até quando você consegue levar? E consegue, tá? Consegue levar por bastante tempo, porque a gente é fortinha, né, gente? A gente aprendeu uma vida inteira a ser fortinha. Então, se tiver que ser fortinha mais uns 5, 10, 15, 20 anos, a gente consegue. A gente dá conta, a gente sabe que a gente dá conta. Mas precisa? Precisa pagar esse preço? Será? Será que já tá bom? Hein? E aí, gente, o quinto motivo da nossa bendita zona de conforto é o quê? Esperar sentir que eu tô pronta. Não, eu tô pronta, agora eu tô pronta, agora eu vou agir. Agora eu vou agir. Muita gente espera o quê? Mais confiança, mais clareza, menos medo. Quem aqui espera sentir menos medo para tomar alguma decisão na sua vida abençoada? Vou te falar um negócio. Não tem. Não tem. Eu acho que se você parar para pensar, a última vez que você se sentiu segura mesmo, suficientemente, você estava dentro do útero da tua mãe. Porque a vida, gente, a vida é um eterno. É um eterno viver a dúvida e a insegurança para se colocar em movimento. Porque o desconhecido está naquilo que não é seguro para o nosso cérebro. Qualquer coisa que se apresente como desconhecida para nossa mente é perigosa. Qualquer coisa que é desconhecida para nossa mente é perigosa. Então, anota isso, coloque isso na sua cabeça. O que é desconhecido é perigoso. Então, eu vou precisar me colocar em movimento para me sentir segura. Quantas coisas você começou na sua vida de maleixa, sabe? Sem saber fazer direito, foi fazendo, e quando você viu, cara, eu sei fazer isso aqui bem agora. Quando eu comecei anos atrás a fazer sobrancelhas, a micropigmentar, eu ficava assim, gente, não vou conseguir segurar esse troço aqui, ó. Eu tenho até um tebori, até hoje aqui. Isso aqui é de fazer sobrancelha, que eu guardo de lembrança. Eu ficava assim, eu não conseguia segurar na pele e tal, era difícil. E eu fui treinando. Eu acho que eu fiz, olha, quase 5.000 procedimentos. Quando chegou ali nos 500, 1.000 procedimentos, eu já quase conseguia fazer de olho fechado. De tanto que eu fiz. Mas no começo, pra mim, era extremamente
era desgastante. Eu gastava uma energia para atender, porque eu estava sempre preocupada se eu ia fazer direito, se a cliente ia gostar, se a técnica estava sendo bem executada, enfim. Então, para mim, no início, quando eu agendava as minhas clientes, se elas desmarcassem, eu ficava até feliz, confesso. Eu ficava muito feliz quando uma cliente desmarcava, porque eu não ia precisar atender. Porque eu tinha medo. Tinha medo. Mas eu ia me colocando, ia fazendo movimento, de repente as coisas foram indo, porque eu me coloquei também à prova, e de repente, depois de treinar dia após dia, comecei a fazer bem. Os meus primeiros procedimentos eu demorava 4 horas para fazer um atendimento. Depois, hoje no sentido, né, quando eu terminei de fazer os atendimentos, eu fazia micropigmentação em meia hora, 40 minutos. De tanta técnica, de tanta prática. Porque aquilo que a gente faz repetidamente, a gente se torna muito boa. A gente se torna muito boa. Então não queira ter segurança em fazer algo que é totalmente diferente daquilo que você está acostumada, porque você não vai. Não vai ter segurança. Não vai ter equilíbrio. Que nem quando a gente começa na academia pegando peso, a gente está toda desequilibrada, toda torta, toda renga. Mas vai lá, vai fazendo. De repente você tá lá, puxando certinho, fazendo bonitinho. Os músculos começam a aparecer. E você vai. Quando você começa um processo terapêutico, que você está aprendendo coisas novas para melhorar o seu interno, se sentir melhor, no início você vai ficar confusa, você não vai entender muito bem. Mas vai caminhando, daqui a pouco você está inteira, se sentindo preenchida de você mesma. Quando eu falo estar preenchida de você mesma, eu sei que muitas não entendem o peso que essa frase tem. Mas é possível. E é justamente isso que eu ensino às minhas alunas. A caminharem, a viverem os desafios. Estar dentro de um processo terapêutico não significa que você não vai viver desafios. A própria Simone está aqui, minha aluna, está passando por vários turbilhões de emoções ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela se colocou em movimento, ela se colocou à prova da vida. Ela se colocou à prova de sair da zona de conforto dela. E aí a vida tá vindo, e a gente tá trabalhando junto. Calma, respira, bora, segue, consciência e presença. Por que isso aqui tá se apresentando na tua vida? Por que isso aqui tá acontecendo? Tá a serviço de quê? Muita conversa, muita compreensão, e continua caminhando. Então muita gente não entende o real peso dessa frase. De estar presente, de estar inteira. É de estar caminhando, vivenciar a vida e se sentir no seu lugar. Estar no seu eixo, que é o que eu falei também sábado quando eu recebi aquela mensagem. Na hora que eu vi aquela mensagem, se fosse em outro momento, eu ia me desestabilizar a um ponto, um grau, que, meu Deus, eu lembro dos sentimentos que eu sentia anos atrás quando uma cliente mandava uma mensagem no estilo daquela. E no sábado eu abri e olhei, entendi. Entendi que não tem a ver só comigo isso aqui. Entendi que essa mensagem aqui tem muito a ver com o que ela vive dentro da esfera da vida dela. Entendi que ela não entendeu o meu trabalho. Entendi que ela não é minha cliente ideal. Entendi várias coisas. Várias coisas. E tá tudo bem. Cada um com a sua opinião. Seguimos. Caminhamos. Continuamos. Porque também não é sobre o que o outro pensa de mim que não vai me atingir no sentido de arrogância. Tipo, foda-se também o mundo, que pensa de mim, que fala de mim, tô nem aí. Não é nesse sentido de arrogância, compreende? É num sentido de que o que o outro fala não me atinge no grau de me paralisar. Não significa que não exista uma necessidade de adequação, não significa que não exista uma necessidade de compreensão de até que ponto que o outro está falando de fato é importante para que eu tenha que dar uma atenção, para que eu tenha que fazer algum tipo de ajuste até certo ponto. Ou também identificar. O que o outro está falando não é sobre mim, é sobre ele, é sobre as dores dele. Então isso aqui não faz sentido para mim, descarto. Ai, Bre, mas e se eu descartar e depois eu descobrir que eu errei? Você aprende com o erro. Continue caminhando. Continue a nadar.
Quem é aqui do Procurando Nemo? Entende, mulher da minha vida que está aqui nessa live? Então não espera ser perfeita, não espera estar pronta para fazer o movimento que a tua alma já está pedindo para você há muito tempo. E compreenda que a zona de conforto ela não é um lugar ruim. Tá? Ela não é um lugar ruim. Ela é um lugar que quer te proteger. Ela é um lugar que ela quer te manter pertinho dos seus. É um lugar de fato, de aconchego. Mas se a sua alma já está te cobrando um movimento, ouça a sua alma. Porque quanto mais tempo você postergar os movimentos que a sua alma já te pediu, a vida vai cobrar um preço alto. A vida cobra um preço alto. Acho que foi sábado. Coloquei um post aqui no feed, um Reels, que é a vida custa. A vida custa tempo, a vida custa dinheiro, a vida custa o se posicionar, o decidir, a decisão de ir, a decisão de ficar. A vida custa a decisão de desagradar os pais, de fazer diferente. Tudo tem um custo. E o custo da decisão, ele vem na mesma proporção da decisão ou da não decisão. O custo que você paga por decidir, você vai receber da vida a seguinte proporção. O custo de não decidir, a vida também vai te trazer, na devida proporção à tua não decisão. Mas os efeitos de um e de outro são bem diferentes. Os efeitos são bem diferentes. Ai, que tapa! Comecei meu Insta com as minhas formações. Tipo, ou começo ou fico parada. E resolvi começar com aquilo que tem. É sobre isso? Começa com aquilo que tem, faz aquilo que pode, com aquilo que sabe e caminha. 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 Então, mulheres, espero que essa live aqui tenha feito sentido. Leva para passear essas reflexões, tá? Leva para passear essas reflexões. Quem sentir que precisa ir um pouquinho mais profundo, que precisa de auxílio, que precisa de acompanhamento, eis-me aqui para poder te auxiliar, seja numa constelação, seja no processo terapêutico, que é um processo muito mais profundo, no qual nós caminhamos em um bom tempo aí juntas, né? Basicamente de mãos dadas, para que você consiga gerar teu movimento, para que você consiga sair da tua zona de conforto, com interesse, com presença, com força, com capacidade, com segurança, né? O mínimo de segurança possível com você mesma, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Quinta, 12:30, live de novo, tá bom? Espero vocês. Uma excelente, uma abençoada semana para todos, para todas. Tchau, tchau.